Opa, bom dia! Hoje é dia 7 de outubro de 2023, olha lá. Fizemos toda a curva aqui do Mar do Norte, entramos pelos estreitos e agora a gente tá no Øresund. Olha aqui, ó. Quer ver? Øresund é um pequeno estreito, veja só, nós já estamos no porto, né? É um pequeno estreito aí que liga, né, como eu falei, o Mar do Norte até o Mar Báltico. Então aqui nós estamos na zona portuária, estamos entrando no porto agora, como previsto. A gente vai atracar às 7 horas da manhã. Então olha lá, a gente está se movimentando ainda, ó, e nós vamos atracar daqui a pouco. Então estamos nós agora, daqui a pouco, pondo o pé na Dinamarca, mais especificamente em Copenhague. Então vamos lá. Bom, então agora eu tô aqui na parte de cima do navio e eu consigo filmar um pouco melhor, né? Esse aqui é um ferry boat que ele sai aqui de Copenhague, atravessa e vai até lá no outro lado na Suécia, né? Então existe a possibilidade de fazer através desse ferry boat aqui, ou então através daquela magnífica ponte estaiada que tá ali, ó, tá vendo? Ela liga a cidade de Copenhague à cidade de Malå, na Suécia, né? Aqui, ó, muito lindo. E aqui cheio de geradores eólicos, né? Espalhados aqui por tudo, olha. Lá no fundo, ó, tem muito mais, ó. São muitos geradores. E o legal é colocar isso, sabe, no mar, porque ele faz uma poluição sonora muito grande, sabe? Colocar em terra isso perto de área residencial e tudo mais, área rural que tenha pessoas, assim, é muito ruim, né? Não tem como. Então aqui o litoral, a parte ali no fundo tem inúmeros, ó, aqui. Opa, e aqui estamos nós com o pé na Dinamarca, diante então da famosa Pannebrod, que significa o pano honorário dinamarquês. Essa é uma das bandeiras mais antigas, se não a bandeira mais antiga do mundo. E segundo a lenda, acredita-se que ela caiu do céu durante uma batalha em 1219. Então ela consta de uma cruz nórdica, olha só, dá para ver agora. Essa cruz então significa a espiritualidade branca, né? Rodeada então por um pano vermelho em respeito a todas as batalhas, a todas as guerras com derramamento de sangue que houve aqui então na nação da Dinamarca. Então aqui agora nós vamos fazer um passeio pela primeira vez na Dinamarca, na cidade de Copenhague. Bom, então aqui nós estamos diante da Bahia aí com o porto de Copenhague, e era um porto de pescadores, e daí no século XII ele recebeu o nome de Portus Mercatorum e se tornou do dinamarquês Copenhagen, ou seja, Copen, do comerciante, que significa comerciante, e Haven, porto. Então Copenhagen, né? O porto dos comerciantes. Então daí vem a palavra Copenhagen. E aqui então na beira do porto, né, a cidade da Dinamarca, ela se rendeu ao nazismo, né, para se poupar. O imperador na época, o governante na época, se rendeu a Hitler. Só que boa parte dos dinamarqueses, dos daneses, né, como assim eles se denominam, eles não aceitaram isso. Então eles
quando vinham os navios nazistas para cá, muitos dinamarqueses se transformaram como se fossem kamikazes. Eles entravam em barcos com bombas dentro, com explosivos, e se jogavam no navio dos nazistas para arrebentar. Então aí eles fizeram essa estátua com um anjo aqui mostrando, né, os ataques kamikazes dos dinamarqueses, e colocaram então um anjo em nome de todas essas pessoas que deram a vida pela liberdade, né, pelo não ao nazismo, né? Então aqui nós estamos diante da icônica sereia aqui de Copenhague, Den Lille Havfrue, ou Pequena Sereia. E ela é uma estátua, como vocês podem ver, metade mulher, metade peixe, né? Que ela está sentada aqui nessas pedras, num lugar chamado Langelinie. E ela está olhando então lá para o canal estreito, ali na frente, tá vendo? Chamado Øresund, que faz a divisa com a Suécia. Eu não sei se dá para a gente conseguir ver a ponte que liga. Acho que não dá, ela está um pouco mais longe, que liga a Dinamarca à Suécia. E essa estátua, ela foi então construída se baseando numa lenda de Christian Andersen, que era um escritor aqui dinamarquês. E aí essa estátua, então, ela é bem pequenininha. Ela foi feita por Edvard Henriksen e ela tem 1,25 m. E em 1964, né, ativistas tiraram a cabeça dela, né, por achar que como é que fala? Um culto à mulher, né? Ou outras ativistas, eles tiraram a cabeça dela. E o conto diz que ela era uma sereia, e na primeira subida que ela teve à superfície, ela viu um príncipe e ela se apaixonou por esse príncipe. Então esse príncipe saiu, ela viu ele e teve uma tempestade, e ela tentou salvar esse príncipe. Ela salvou, levou ele para a costa, e só que ele acabou se apaixonando por uma outra mulher. Então, o sonho dela era que, quando uma sereia morria, ela virava espuma. E quando um ser humano morria, ele virava alma. Então, era sonho dela, era isso. Então, ela pediu para a bruxa do mar para tornar ela humana. E tornou ela humana. Ela voltou para a terra, encontrou o príncipe, mas ele tinha se casado com outra mulher. Ela tentou matar esse príncipe, mas ela não conseguiu. Então ela se atirou ao mar, e aí ela virou um espírito do ar, né? Então essa é a sereia aqui de Copenhague. Bom, então a Dinamarca teve inúmeros governantes, mas o mais importante deles foi um chamado Cristiano IV, no século XVI. Ele foi denominado como o rei construtor, porque ele fez inúmeras benfeitorias aqui para o país, inclusive a navegabilidade aqui de todo esse canal, né, aprofundou e tudo mais. E ele construiu também um tipo de um castelo, de uma fortaleza que fica aqui na frente. Não dá para ver ela bem ao certo, porque só dá para ver do alto, né? Mas aqui estão todas as como é que fala?
desculpa aí, dá pra ver todo o contorno dele, né? Ele forma uma estrela. Eu vou mostrar, quer ver a figura a seguir dele no formato de uma estrela, né? E ele beira o mar aqui. Então, ele foi construído então pelo Cristiano IV, como eu falei, no século XVI, e atualmente ele é utilizado pelo exército. Ele é fechado ao público, né? Mas tem um museu da resistência que conta a história da ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, que está ligado também àquela estátua do anjo que tá ali na frente, que eu abri a filmagem, né? Então aqui é o Castellet e Friends Museet, né? É um museu, né, da resistência. Olha, me desculpa, ele falou, eu não consegui entender, me parece que é um monumento em homenagem aos mortos pela guerra. Tem diversos canhões aí, mas o que me atraiu foram essas bolinhas de canhão aqui, tá vendo? Olha só, tem uma coluna grande aqui. Olha as balas de canhão, hein? Canhão quebrado e tal. Aqui, ó, as cores da bandeira da Dinamarca, né? Branco e vermelho. Desculpa. Esse daqui é uma estátua em homenagem a Frederico V, um dos imperadores aqui da Dinamarca. E essa daqui é uma praça chamada Amalienhaven, ou seja, o Jardim de Amélia, tá vendo? Ali. Ela também foi uma das imperatrizes aqui, rainhas aqui da Dinamarca, e aqui eles fizeram um jardinzinho para ela, né? E em algum ponto aí atrás tem uma estufa, sabe? Com plantas, mas eu não sei, olha, tá vendo aqui, ó? É que agora a gente tá no começo do outono, né? Não tá muito bonito, que elas vão morrer tudo, né? Já fez um friozão aí, olha que bonitinha. Uma viuvinha, minha avó Maria gostava dessa flor aqui. Aqui nós temos lavanda, né? Margaridas e tudo mais. Bom, então ali na frente nós temos a Ópera de Copenhague, né? Isso foi construído em 2015. E aqui nós estamos vendo dois castelinhos aí, olha, com uma cúpula esverdeada. Esses dois castelinhos, eles um porto, né, um pier ali, onde fica atracado um pequeno naviozinho, né, um veleirozinho no iate, perdão, da rainha, da Margarete, né? Então, é um navio pequeno, que ela não gosta de ostentar, para não falar que está gastando dinheiro e tudo mais. Então, são dois, um específico, um castelinho específico para a entrada dela no iate e o outro para os convidados, né? Eu cheguei atrasada, não deu para pegar, porque o barco não tá aí, né? A gente ia dar uma voltinha, eu e ela, hoje. Aqui está a estátua de um dos governantes aqui da Dinamarca, Frederico IX. Ele viveu de 47 até 72 e ele é conhecido como o sogro da Europa, porque ele casou as filhas dele, quase todas as filhas, com diplomatas ou com governantes de outros países. Então, ninguém atacava a Noruega porque era país, a Dinamarca, porque era parente, né? Então, essa é a história do tal do Frederico aí, né? Então, aqui nós estamos diante de uma fonte, fica aqui em frente ao Palácio dos Reis aqui. E essa fonte, então, é inspirada numa lenda dinamarquesa, onde um dos governantes queria um país muito produtivo em termos de agricultura. Então ele pediu para uma deusa que desse a terra para ele. E essa deusa, então, e ele falou que ele queria que fosse altamente cultivável. Então ela transformou
temporariamente os 4 filhos dele em touros, né, em bois, para poder arar a terra. Mas ele não ficou contente com isso, ele queria mais e mais e mais. Então ela transformou definitivamente os 4 filhos dele em boi arando a terra, né? Isso para mostrar que a ganância não vale a pena, né? Essa daqui é a praça a Amalienborg. Então ela é constituída aí por 4 edifícios idênticos com o estilo rococó, né? E ao redor de uma praça aqui com pedras, né? Toda aí com pedras. No centro da praça nós temos a estátua de Frederico V, um dos governantes aqui da Dinamarca. E aí as outras 4 residências são da atual rainha, que é a Margarida, que fica aqui nessa residência, nesse castelo. Ali o filho dela, né, que vai herdar o trono, tanto que ali em cima tem uma bandeira com uma coroa real, né, que vai ser o futuro rei. Aqui é a residência do irmão dela, do Frederico. Caso o filho não assuma, quem assume é o Frederico. E aqui nós temos então a casa, o castelo onde ficam os convidados, né? Ali no fundo nós temos a magnífica igreja de mármore, ou também conhecida como Frederikskirchen, que é inspirada na Basílica de São Pedro, lá de Roma. Veja a cúpula dela aí, toda em bronze, né? Deve ser folhada a ouro, né? E ela foi construída em mármore, né? Como o próprio nome diz. Só que é o mármore mais caro, isso em 1749 deu início dela, no mármore mais caro que tinha na Noruega. Só que ficou um pouco caro e no final eles completaram mesmo, foi com calcário, sabe? Foi o que deu para fazer. Atualmente, aqui eles são adeptos à União Europeia, só que eles não adotaram o euro como moeda. É a coroa dinamarquesa. Uma coroa dinamarquesa atualmente custa de 6 a 7 euros. Então eles têm uma desvalorização de moeda aqui, né? Olha aqui o interior da igreja, todinho revestido em mármore. Ali um órgão com cisnes, tá vendo? Olha. Aqui, todos os cisnes que existem nos lagos, eles têm chip, são controlados pela rainha. E aí, olha só, tá escrito em latim aqui. Ali tem Jesus Cristo. Olha a cúpula com os apóstolos ali. Tomás, Mateus, Simão, Bartolomeu. Ai, que lindo, Felipe. Todos eles aqui. Ali o altar, um negócio interessante, sabe? Porque o altar, antigamente, o culto da Igreja Católica era feito com o padre virado de costa para o público. Depois aqui teve uma mudança, né? E o padre começou a fazer a missa virada para os fiéis, né? Mas olha, aqui a gente consegue ver claramente o altar grudado aí na parede, olha, tá vendo? Então esse daqui é outro lugar aqui, icônico aqui de Copenhague, que é o antigo porto da cidade, né? Eles mantiveram ainda toda a arquitetura, aí tem até
uma âncora, né, aí mostrando que era o local do antigo porto, né? Eu já filmo o antigo porto. Aqui nós temos uma praça aí com inúmeros casarões com diversos tipos de arquitetura, né? Aqui é a embaixada da França. Ali nós temos um antigo hotel. Aqui não preciso falar nada, né? É o hotel da Inglaterra, é caríssimo ficar nesse hotel. Aqui nós temos um prédio da Rolex. Ali atrás, aquela cúpula verde, ali. O Rottweiler. Olha um Rottweiler. Ai meu Deus, que saudade da Brenda. Ali atrás nós temos a igreja de São Nicolau. E ali fica atualmente um mall, que era um antigo prostíbulo, né? Porque o porto fica aqui, né? E ali era um antigo prostíbulo, né? Ali outro casarão muito bonito. Então agora eu vou filmar dali agora pra gente ter uma noção legal desse casario aqui. Uma foto que não saiu. Não, olha, aqui é um local chamado Haven. E aqui era o antigo porto, sabe, de marinheiros. E ele foi construído há 300 anos atrás. E ele era frequentado assim por muitos marinheiros e o grau de prostituição aqui era muito grande. Mas aí em 1970 isso tudo mudou. Aqui virou um porto turístico, né, da onde saem os naviozinhos para darem as voltas aí na Baía aí de Copenhague. E as casas aqui são todas em estilo nórdico, né? Olha só, casas estreitas, e elas são todas coloridas assim, porque elas eram pintadas com o resto da tinta que sobrava dos barcos, né? Então essa é uma paisagem aqui muito típica de Copenhague, e esse canal aqui juntamente com essas casas, né? Olha que lindo isso. Aqui nós estamos na parte mais no meio do porto, né? Aí as inúmeras casas coloridas de frontão. Ali em cima a gente tem um tipo de um marinheiro, olha só que bonitinho, olha. E Christian Hansen, o escritor, ele viveu em 3 dessas casas aqui, mas eu não consegui localizar elas ainda. Né? O famoso escritor aqui dinamarquês. Olha aqui é uma das casas onde viveu o Christian Andersen. Olha, tá vendo? Até aqui tem uma plaquinha aqui, ó. Uma das casas onde ele viveu aqui em Copenhague, né? Olha lá, casa 67. Ele era filho de um sapateiro, ele era muito pobre, e ele conseguiu vir para cá estudar aqui em Copenhague, né? E viveu como deu, né? Viveu aqui na zona portuária e escreveu diversos contos, entre eles o conto da sereia, né? Olha, aqui tem um hotel muito parecido com a construção lá de Hamburgo, veja só. Aqui também foi uma outra casa onde Hans Christian Andersen viveu, aqui em frente ao porto, né? Por sinal, uma coisa bastante curiosa, sabe? A gente associa lá no Brasil Copenhague a chocolate, né? E essa daqui é uma das maiores ruas, aquela do lado de lá, sabe, a Rua do Porto, uma das maiores ruas de pedestres comerciais do mundo, a céu aberto, assim. Principalmente aqui na Europa, né, que é frio e tudo mais.
E a gente associa, né, Copenhague a chocolate. Então a gente percorreu todo aquele pedaço ali, nenhum lugar vendia chocolate. Então eles deram esse nome porque é um nome bonito, possivelmente devia ser algum nome da família, dos que fundaram a fábrica de chocolate, porque aqui não tem nada ligado a cacau, tampouco chocolate, né? Mas a arquitetura é bem bonitinha, olha, é bem fotogênica, principalmente nessa hora do dia, com essa luz favorável, a foto sai bem legal. Bom, então aqui nós estamos diante do palácio do Christian Borg. A estátua do Christian Andersen, ela tá aqui, ó, tá vendo? Essa estátua verde. E esse palácio é muito importante porque é o palácio da prefeitura aqui de Copenhague. E aqui a gente tem a figura importante do bispo Absalão. Ele foi o fundador da cidade aqui de Copenhague, né? E aqui esse local aqui foi construído inúmeras vezes, sempre incendiado. Então olha o bispo Absalão aí, importante figura aqui de Copenhague. Novamente aqui em frente à prefeitura aqui de Copenhague. E aqui uma escultura, coisa mais linda, porque vamos lá, a gente vai ter que identificar, tá vendo? Tem a cabeça de um touro aqui e ele tá esmagando um dragão. Observe ali a cauda do dragão, né? Então em volta inúmeras salamandras, né? Jogando água, né? Olha aqui a pata do dragão aqui, ó. Muito lindo, uma escultura assim incrível. Olha só. Agora tem o sol aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar então algumas fotos legais daqui. Bom, então aqui esse é um parque de diversão permanente aqui de Copenhague, ele chama Tivoli. E aí dentro então tem rodas de gigante, tem aqueles negócios que caem assim, torres, né, que caem, que giram. Então, segundo o guia, é uma das montanhas russas mais antigas que tem na Europa, tá aí dentro. Ela fica aqui, quer ver, ó? Dá pra ver a parte vermelhinha dela aí, ó. É uma das mais antigas aqui da Europa. Aqui então a gente tem o prazer de ver Christian Hansen, né, nessa estátua, e ali tem um QR Code que dá para ouvir ele falando. Então eu vou tirar uma foto, vou colocar ele falando aqui, né, com o som que tá ali, né? Muito legal. To travel is to live. Yet here I sit, immovable. Not to complain, this is a wonderful place. Perhaps one of the best seats in the Kingdom of Denmark. Just look, with a view of Tivoli and the Hans Christian Andersen Castle. And on Hans Christian Andersen's boulevard, no less. I would so like to have been a ballet dancer, an actor or a singer. Instead, I wielded my pen and wrote my fairy tales. Perhaps you know my story, an ugly duckling who had to endure so much hardship before it became a beautiful swan. Father was a shoemaker and mother was a washerwoman. Who would have thought that I would become so famous? I am a world-famous author. It is true. Sometimes a world-famous author with pigeon droppings on his top hat. Olha, tá vendo? A cidade é todinha cheia de ciclovias, né?
E tem os estacionamentos de bicicleta. A cidade é plana e eles incentivam o transporte, né, o deslocamento por bicicleta. Então é fácil, né? E todo lugar tem ciclovia, tá vendo ali, ó? É direto ciclovia. Aqui nós temos uma imensa quantidade de casas. Elas foram feitas há 700 anos atrás e ainda se mantém um material bastante simples, a cor bastante simples. Ainda é habitável, né? São casas populares e casa para militares aqui. Bom, então aqui nós estamos no porto, né? Nós já fizemos todo o nosso trajeto. Aqui está o MSC Preciosa e ali então tá a ponte do Estreito de Øresund. Esse estreito, então, do lado esquerdo, ele liga a Dinamarca à Suécia. Então, a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, eles eram um único reino, né? Só que eles pertenciam a tribos diferentes, eram culturas diferentes, e a Dinamarca queria sempre impor a cultura dela, né? Então foi bastante difícil até que a Suécia se separou, mas ainda existe certa ruga, uma certa rivalidade entre eles, né? E isso foi melhorado depois que eles construíram essa ponte magnífica aí, sabe? Veja toda a energia eólica, né? Eu acho que poderia ter mais, mas tá bom, né? Já é um começo, né, João? Então tem bastante aí, ó. Agora a gente vai entrar no navio e vamos almoçar, né, João? Sim. Então ali está a cidade de Copenhague. A gente conseguiu fazer uma visita, foi 4h30 de visita, mas a gente conseguiu ter uma boa noção dela, né? Essa cúpula verde que está aí no centro da tela, essa é a igreja de mármore. É uma igreja linda por dentro, só que a gente não ficou muito tempo, né, lá. O guia não deixou a gente ficar muito tempo, mas eu fiquei, porque a igreja era muito bonita por dentro, né? Tem alguns silos aqui, as torres de igreja. Essa daqui é a igreja de São Nicolau, essa preta aí. Atualmente não é mais igreja, é um museu de arte, né? E essa parte aqui, ó, eu acho que é isso daí que a gente passou. São casas populares, sabe? Construídas há muito tempo. Atualmente tem gente da Marinha, do Exército e outras pessoas populares assim que vivem nesse local, né? Esse edifício aqui verde, azulado, é um edifício, uma escola de arte e ofícios, que o guia explicou. Basicamente é isso que eu consigo ver daqui, né? Não consigo ver outras construções. Ai, que pena. Eu acho que, se eu não me engano, olha, quer ver? Atrás aqui da cúpula verde, né? É onde fica a prefeitura, sabe? A torre da prefeitura. Mas eu gostei da visita, sabe? Tem a parte ali do porto também. Eu gostei, achei interessante, porque eu conheci. A gente imagina, né, a cidade da Copenhague, principalmente o brasileiro, né? Imagina a cidade da Copenhague assim como sendo a meca, né? do cacau e do chocolate, mas não tem nada aqui, né? É uma mera marca fantasia que tem. Não tem chocolate aqui não. Olha aqui, ó, o avião, ó. Esse avião, ele é um avião que para pessoas de alto poder aquisitivo, que elas querem fazer trajetos rápidos aqui. Então pega esse avião, ele
Ele é um avião que pousa na água, né? Então, a gente já... aqui em cima eu já vi ele decolar 2 vezes já. Agora eu vi ele pousando aqui, mas não deu tempo de eu ligar a filmadora. É muito gozado isso, né? São coisas assim que a gente nem imagina que existe, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que, como é um país muito plano aqui, né? Eles construíram essa rampa aqui, ó. Tá vendo? É uma rampa, tem um gramado. E quando neva, vira uma rampa de esqui para eles poderem esquiar aqui. Ai, que coisa! Ou então para escalar, para correr, sabe? Sobe, desce a montanha ali. E eles mesmos fizeram uma montanha para eles. E essas 3 chaminés aqui são usinas de reciclagem de lixo, né? Eu não sei se está dando para ver a pontinha vermelha dela, mas eu não sei se é muito legal, né, João? Ficar queimando, né? Mas não sei, né? De repente recicla para energia, não sei. Mas enfim, essa aqui é uma usina de reciclagem de lixo. Olha, eu trouxe um mapa do Brasil, né? Preto e branco, né? Então a gente saiu aqui do Mar do Norte, né? Saímos de Hamburgo aqui embaixo, saímos do Mar do Norte, passamos em Skagerrak, né? Entramos aqui, navegamos a noite inteira. Então veja, a Dinamarca é um conjunto aí de 450 ilhas, muitas ilhas que existem aqui. Essa é a península onde fica a Jutland, né? E aqui fica outro conjunto de ilhas e a Copenhague, ela fica numa ilha chamada Zeeland, né? Aqui, ó, tá vendo? Então aqui fica a cidade de Copenhague, tá vendo? E aqui tem o Estreito de Øresund aqui, ó, tá vendo? Olha lá, o Estreito de Øresund. E aqui, ó, é a ponte que liga, então, Copenhague à cidade de Malmö, perdão, na Suécia, tá vendo? Ó? É essa ponte aqui que eu mostrei aí na frente, né? Então, na verdade, né, a Copenhague, ela fica numa ilha chamada Zeeland, que foram daqui que saíram diversos colonizadores para Nova Zelândia, né? Por isso que ela recebe esse nome, né? Então, olha aqui, ó, aqui tá a Suécia e aqui a Dinamarca, né? Então era isso, né? Eu acho que a gente teve uma boa noção das coisas aqui. Quem sabe um dia, né? A gente volta. Mas foi legal. Eu perdi os outros 2 primeiros. Olha que legal. Aqui ele deu 4 silvos longos, ele costuma dar 3. Aqui ele deu 4. Epa, deu mais um. Ai, que emoção. Agora nós vamos deixar então aqui a Copenhague. A gente vai navegar num lugar muito legal. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, eu tô emocionada. Meu coração tá batendo forte.